Estamos de volta e continuamos então a falar sobre a questão da falta de informação com relação aos direitos, acesso aos direitos, como pontuou aqui o senhor Joraci Silva, e falou que isso já é uma violação dos direitos humanos, a falta de informação. Como é que vê esta questão? Mas eu não gostaria de falar pela negativa, gostaria de falar pela positiva, né? Por isso é que existem as instituições nacionais de direitos humanos. No caso da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, o Provedor de Justiça. Até lembro-me recentemente, num evento, o próprio Provedor dizia que essas instituições nacionais de direitos humanos acabam sendo amortecedores da paz social. Isso para dizer o quão é importante esse sistema de informação. O Ministério da Justiça já está a trabalhar e tem feito, portanto, divulgação sistemática de melhorias, não é? A nível de acesso à justiça e, portanto, toda a informação jurídica, não é? Portanto, já existem pontos para essa consulta e, portanto, essa informação. A nível das instituições nacionais de direitos humanos, temos todo um programa de informação, divulgação, até chamamos isso de IEC, não é? Informação, Educação e Comunicação, para permitir que cada vez mais todos os atores do sistema possam ter acesso à informação como um direito, né? E aqui dizer que, por exemplo, recentemente finalizamos um projeto de educação para direitos humanos para as crianças, dos 5 aos 10 anos, porque deve-se começar cedo, não é? E uma parceria com o próprio Ministério da Educação, mas não podemos parar por aqui. Ou seja, paralelamente, estamos a fazer todo um trabalho de desenvolvimento e parcerias com as universidades, porque consideramos também importante que, a nível do nosso sistema, do nível superior, se comece a ter uma massa crítica para se trabalhar toda essa, portanto, informação necessária à população, porque havendo estudos, né, acompanhamento das informações, essa dinâmica em relação à própria, que tipo de informação, a especificidade, portanto, as necessidades de cada tipo, né, de cada nível de ensino, eu acredito que estaremos sim a ter um impacto grande, inclusive contribuindo também para a própria eficácia das instituições, aqui o tal famoso ODS 16. Mas dizer também que, neste ponto, é muito importante percebermos o papel dos órgãos de comunicação social, porque tem havido também um upgrade. Não sei se já repararam, as denúncias, as queixas, agora aparecem nas redes sociais e nos órgãos de comunicação social. Então, eu acredito que deve haver aqui uma ponte, porque muitas vezes as instituições podem não estar a seguir esse órgão específico de comunicação social, da diversidade, não é? Para acompanhar esse caso, esse processo. Então, deve haver aqui alguma conectividade de permitir que essa informação chegue a quem de direito para dar seguimento, acompanhamento. Porque as pessoas, ao ir à comunicação social, partem do princípio que todo mundo sabe, não é? Portanto, é essa também falsa percepção de que, indo à comunicação social, portanto, o assunto já é do domínio público, não é? Às vezes não necessariamente, não é? Então, acredito que a comunicação social está a fazer o seu trabalho e deve continuar, mas isso não, portanto, impede que também as pessoas possam ter informações. Se calhar valeria a pena também informar a própria comunicação social, os órgãos de comunicação social, que seguimento dar a determinadas questões, não é? Quem trata do quê, não é? E a partir daí fazer também esse caminho, né? Porque hoje já vimos que é impensável retroceder em termos da liberdade de expressão, comunicação, tudo isto, mas é preciso otimizarmos e trabalharmos com mais eficácia a nível de todos os atores do sistema. Mas eu acredito que temos aqui um desafio, que é levar todas as informações. Por exemplo, nós, acho que em 2020, a nível da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, fez-se um estudo sobre o conhecimento das convenções internacionais dos direitos humanos. E o estudo constatou que uma grande maioria desconhecia as convenções que Cabo Verde ratificou. Significa que temos aqui também um desafio,
porque mesmo quem toma a decisão deve conhecer com que base, né, vamos enquadrar uma determinada decisão em função daquilo que é tido como um direito fundamental do próprio cidadão. Eu ficaria por aqui, sem prejuízo, depois voltarmos a esse ponto. Falaremos então agora sobre um caso específico em concreto, quando falamos da questão dos direitos humanos, que é de um jovem de 34 anos, de nome Fred Wilson. Já conhecem este caso, a equipa Record esteve a acompanhar este caso, né? O Fred Wilson vivia nas ruas, sem acesso a alguns direitos fundamentais. Trata-se de uma pessoa com problemas neuronais e nem sabe, né, o paradeiro dos seus familiares. Neste caso, podemos falar de uma situação em que os seus direitos não foram respeitados. Começamos pelo Dr. Juraci. Eu não quero aqui fazer o papel do advogado do mal, mas colocar uma questão assim, que me chamou muita atenção quando a doutora Iris falou em relação à importância da comunicação social. Eu vejo de outra forma, né, com respeito à opinião da doutora, que na verdade a população ela vê a comunicação social, né, ou as redes sociais como última instância. Na verdade, eles utilizam esse mecanismo para que sejam ouvidos, na minha opinião, já que eles não conseguem ser ouvidos em outras instâncias. Então, a instância maior, hoje, não só em Cabo Verde, mas acho que em todos os países, é a imprensa. Então, nós vamos à imprensa para que a imprensa dê a voz para que as instituições façam alguma coisa. E na questão particular do senhor Wilson, do senhor Fred Wilson, aqui nós estivemos até acompanhando, né, tanto a reportagem como também conversamos com algumas instituições. Há um problema sério em relação à incompletude institucional aqui em Cabo Verde, né? As instituições elas não se comunicam, não há um sistema integrado. Então, por exemplo, quando a pessoa, o utente, né, o cidadão vai até o hospital, que recebe um atendimento, esse hospital ele não conversa com a assistência social, que não conversa com o Ministério Público. Então, na verdade, a pessoa fica a bater várias portas, né? Enquanto que deveria ter um sistema integrado, no meu ver, que permitisse que aquela pessoa fosse encaminhada pelo próprio poder público. Então, o Estado agindo no atendimento, na proteção social do todo. Então, por exemplo, o caso desse cidadão, né, que é um caso realmente seríssimo e preocupante, eu não sei como foi o resultado disso, mas no primeiro momento ele esteve no Hospital de Trindade, para depois esteve na Cruz Vermelha, depois esteve em outras instituições em busca de ajuda, e a resposta que ele tinha que não é aqui, nós não podemos fazer nada, né? Mas sim, não podemos fazer nada, mas quem faz, quem pode fazer? Isso eu lamento que isso está dentro dessa necessidade de que se criar uma rede das instituições de proteção em Cabo Verde, né? Nós temos o ICA, nós temos o Ministério da Família, da Proteção da Família, nós temos o Ministério Público, nós temos as delegações de saúde. Então, essas instituições nós temos a Comissão de Direitos Humanos, essas instituições deveriam se conversar até que essa pessoa se sinta protegida pelo Estado, né? O caso dele foi um caso importante para a gente refletir, já que ele não teve esse resultado. Me parece que uma pessoa que alugou um imóvel para ele acabou assumindo a responsabilidade do cidadão, que ficou vários dias, até recorreu até a própria Record na busca de ajuda, mas não houve realmente nenhuma ação concreta, efetiva por parte do Estado para resolver o problema, né? Até o bombeiro se envolveu e tal. Então, mas isso não é uma questão que a gente pode assim falar, o Estado é responsável, o Estado foi culpado. Na verdade, eu vejo isso que é a falta realmente de se criar uma rede institucional onde essas instituições se comunicam para que elas se reúnem e façam, então, olha, o melhor caminho, a melhor solução seria essa. E dar, então, uma resposta à altura. E sobre este caso, né, a questão dos direitos fundamentais de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, podemos usar como exemplo do caso do Sr. Fred Wilson, mas também existem outras pessoas em situações semelhantes. Olhando para esta realidade, de quem é a responsabilidade com relação a estes casos? Bom, agradeço a colocação
dessa questão, até porque há pouco eu fazia essa referência que na terceira geração de direitos, né, fundamentais, aqui estamos a falar de direitos humanos em relação a pessoas vulneráveis, portanto, estava exatamente, sem ir num caso em concreto, a falar da dificuldade que ainda o sistema, não é, padece em relação a respostas para pessoas com vulnerabilidade. Ou seja, por isso é que eu, relativamente, eu não estou aqui a dizer que já temos 100% a nível de todas as gerações dos direitos garantidos, não é isso que eu disse, não é? Portanto, gostaria aqui de, portanto, pontuar que a questão que se coloca é que, comparativamente, não é, às gerações, a primeira geração de direitos políticos está garantido, porque a pessoa tem a sua liberdade de exercer. Agora, pode ter alguns condicionamentos ou alguma situação que, por vontade própria, que é bem diferente, não exerça esse direito, mas tem esse direito garantido. Era essa diferenciação que eu queria fazer. Em relação à segunda geração, também fiz a questão de dizer que a questão, porque o caso em concreto tem a ver com a segunda e a terceira geração. A segunda, em termos de direitos económicos e sociais, que, portanto, supostamente, o governo, não é? Aqui eu posso alargar, não só o governo, mas o Estado de Cabo Verde deve garantir esses direitos fundamentais. Por isso é que temos aí os 30 artigos, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, estão todos, portanto, consagrados na nossa Constituição da República. É um direito que, portanto, diz respeito a cada um de nós, mas, infelizmente, ainda não há condições para responder 100% a todas elas. Temos que assumir esse desafio. E quando falamos da terceira geração, em termos de pessoas vulneráveis, vamos ter ainda indicadores mais desafiantes, não é? O que significa que, neste momento, respondendo diretamente à sua questão, para não pensar que estou aqui a devagar, mas aqui a questão que se coloca, aliás, o professor fez referência à conectividade institucional, porque você vai numa instituição, diz não é aqui, é com o outro. Você vai num outro, diz não é comigo, é com o outro. Então, estamos aqui a perceber que há necessidade de determinadas entidades para dar resposta portanto, aos direitos consagrados na terceira geração, de se sentarem e de haver aqui um pacto, não é? Ou de se trazer um reforço, inclusive a nível de regulamentação legislativa, que permita, aqui, portanto, teremos que envolver os parlamentares, não é? Os líderes parlamentares, portanto, o governo, as câmaras municipais, para que possa haver a obrigatoriedade de assunção e dar cobertura nessas situações. Eu não estou a dizer que teremos que resolver todos os problemas, porque aqui também tem que haver a responsabilidade familiar, não é? Mas, como disse, nesse caso em concreto, houve também a ausência de, portanto, ligação familiar para a solução do problema, certo? Então, nesse caso, portanto, não estamos aqui a falar que todos os casos são semelhantes. Nesse caso, em concreto, deveria haver um posicionamento mais efetivo por parte, seja do poder local ou do poder central, conjugando esforços para uma resposta efetiva. Por acaso, a nível da Comissão, estamos acompanhando, porque fomos, através, inclusive da TV Record, portanto, chegou-nos essa informação e eu acredito que brevemente faremos também esse seguimento, porque não basta colocarmos as questões, mas, como disse, temos que ter o retorno e essa, por exemplo, é a nossa dificuldade neste momento, com os parcos recursos que temos em termos de recursos humanos, porque deveríamos ter uma pessoa só para acompanhar os casos que recebemos, que depois teremos que fazer o seguimento, a monitorização e dar um feedback, não é? Às pessoas que colocam, e não só aqui nesse caso em concreto, a própria sociedade, para saber o que é que aconteceu e qual foi o desfecho do caso. Portanto, isso é só para dizer que está na nossa agenda fazer esse acompanhamento específico, nesse caso em concreto, mas que ainda padecemos de algumas necessidades de conectividade institucional.
Está certo, vamos fazer mais uma curta pausa e na terceira parte iremos continuar a falar sobre este importante tema que é o acesso aos direitos aqui no país. Até já.